Amados irmãos e irmãs, seguimos acompanhando a nossa igreja em Atos dos Apóstolos. E hoje, atenção depois que Estevão, aquele diácono, cheio da força de Deus, cheio do Espírito Santo, ele é apedrejado, ele é assassinado, martirizado, o primeiro mártir dessa igreja nascente. O povo se dispersa, natural, porque fica uma tensão muito grande em cima dos cristãos. Mas olha que coisa bonita. Esse povo se dispersa, eles vão para outras regiões, inclusive chegam a Samaria, mas eles não vão quietinhos não. Eles vão anunciando o nome de Deus. Eles vão anunciando o Evangelho, porque nada pode calar o Evangelho. Nada pode aprisionar a palavra de Deus. Ela tem que ser anunciada. Qual que é a salvação da nossa casa? É o Santo Evangelho. Do nosso matrimônio, da nossa vocação, dos nossos sonhos, é o Santo Evangelho. Tudo que fique fora do Evangelho da vida não é para nós, não é palavra de salvação, é palavra de perdição. Então nós queremos as palavras de salvação, queremos o Evangelho. Logo, sabendo disso, eles foram anunciar, para trazer mais pessoas para Deus, para que mais pessoas se encontrassem com o Senhor, para que tantos outros corações descobrissem a mesma alegria que eles descobriram. E no momento que eles estão nessa missão, Saulo está entrando na casa dos cristãos e matando, fazendo todo um arraso. Mas nós sabemos o que vai acontecer. Espera, Saulo, que você vai cair do cavalo e você vai se tornar Paulo, e depois disso São Paulo apóstolo. Isso sempre nos ajuda a perceber: tudo pode ser transformado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa mais difícil, o coração mais duro, tudo pode ser transformado. Alguns vão olhar e dizer: não, sim, se aquele coração se abrir, claro, Deus nunca vai obrigar ninguém. A salvação foi conquistada para nós, mas o abraçar é sempre um convite. Deus tem chamado que a gente acorde a tempo, que a gente abrace a salvação a tempo. E assim Filipe vai a Samaria e está pregando para aqueles que eram os excluídos do grupo dos judeus. E esses que não conheciam a verdade, que não tiveram aquela oportunidade de ver Jesus tão de perto, a não ser em alguns momentos, podem ver Jesus na vida deles, podem olhar e enxergar Jesus neles. Imagina a tua casa vendo Jesus em você, o teu esposo vendo Jesus em você, a tua esposa enxergando Jesus em você, seus colegas de trabalho enxergando Jesus em ti, o estudo na faculdade enxergando Jesus em você. Mas tem que ser, o cristão ele tem que ter essa face de Jesus. As palavras dele têm que anunciar Jesus. Sempre tem que ser uma presença realmente de Cristo. E se não é porque ainda está faltando para nós conversão, mudança de vida. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E é muito bonito porque muitos prodígios são realizados. Os apóstolos vão com alegria, o povo que escutou o Evangelho vem ver também, vão participar. Vamos lá para a missa, Eucaristia, partilha da palavra, uma alegria imensa. E muitos milagres. E aí são duas realidades de milagres apresentadas aqui, se você prestou atenção nessa leitura. A primeira delas diz que os espíritos maus eram expulsos e eles saíam gritando. Por que sai gritando? Porque Satanás não quer perder. Não quer perder. Até porque ele já está perdido. Não tem possibilidade de conversão de demônios. Os demônios já estão aniquilados, já estão perdidos, já perderam a graça. Só que a gente está em tempo ainda. Então, ele vai como um leão a rugir. Nós escutamos isso ontem. Procurando a quem devorar. Cuidado, hein, para não cair na boca do leão. Tem que ter oração, penitência, vida santa, sacramental, para não ser abocanhado. Porque a boca é gigante. É o tamanho do mundo. Aonde nós vamos, tem tentação. Aonde nós vamos, tem sempre um convite a sair das palavras de salvação do Evangelho e ir para as palavras de condenação desse mundo. A simplesmente curtir, não vou mais ligar para essas coisas de igreja, não. E assim, tantos se perdem. Outros são levados a um pensamento moderno. Eu creio, mas eu tenho uma fé independente de religião. Que poderoso. Independente de religião, você faz a tua. Então, Jesus veio, deixou uma igreja à toa, porque você é independente, né? Não existe isso. Nós somos dependentes daquilo que Deus nos deixou. Se Ele deixou uma igreja, é porque é para seguir essa igreja. É esta verdade e acabou. Mas tem umas coisas. Tem, na tua vida também tem. Na vida do outro também tem. Mas é Deus, né? Deus deixou essa igreja. Amém, Jerusalém, Maranatá.
Estamos nela e permaneceremos. Foi a igreja que Cristo nos deixou. Então, é assim que nós abraçamos a salvação. Aquele povo descobriu essa alegria. E aí, tinha duas realidades de males. Essa primeira dos Satanás mesmo, que é os demônios, que eram expulsos. E depois também as doenças físicas. As doenças físicas. Então tinha essas duas realidades de cura. E o povo levava as pessoas que estavam nessas condições. Perturbados, feridos, doentes. E acontecia milagres. Milagres e milagres. Então o povo via. Poderoso povo, hein? Eles estão realmente com Deus ali. Porque, olha, os milagres que Jesus fazia, eles estão fazendo. E Jesus disse que seria assim. Só que não é para parar no milagre. Não pode ser. A gente vê o milagre, a gente vê o prodígio. Só que é muito mais. É muito mais. Porque o que adianta eu ser curado nesta vida e ficar feliz porque Deus, como aquele coxo que foi curado, que tinha a movimentação toda limitada, ele é curado, mas se depois curado, ele usasse dessa liberdade de corpo para se perder, o que adiantaria? Seria pior, seria melhor ficar coxo. Entende? Então, o principal milagre desse evangelho aqui é a mudança dos corações. Esse é o principal milagre. O principal milagre de Filipe não é nem aquilo que ele viu sendo realizado, mas a vida de Filipe. Porque Filipe não tinha aquela força, não tinha aquela firmeza, não tinha aquela autoridade, mas Deus chega e transforma tudo. Permita que Ele faça isso na tua vida. O último versículo vai dizer: e a cidade era uma alegria só. Uma casa onde Jesus reina é uma alegria só. Não que não tenha dificuldades, não que não tenha problemas, mas é uma alegria. Eu sempre uso o exemplo do meu pai, trabalhando sempre com muita dor, derramando seu suor. Eu não vi infelicidade nele, pela dureza, pelas dificuldades. Por quê? Porque tem sentido na vida quando eu tenho Cristo. Eu estou trabalhando pelo Senhor. E não é simplesmente trabalhando para a esposa, para os meus filhos, para levar pão para casa. Eu estou trabalhando para agradar a Deus, para depois sustentar a minha casa. A primeira coisa é sempre o louvor a Deus. Primeira coisa dos meus estudos, de cada passo da minha vida, das pequenas às grandes coisas que eu faço. Primeiramente, louvar a Deus. Primeiramente, agradar o Senhor. Tem que ser causa de adoração. Tem que me colocar na presença do Rei. E aí, nós chegamos no Evangelho, pão da vida. O Senhor está dizendo que sim, esse alimento que nos é dado. O Senhor deixou para nós esse mistério, esse sacramento. Ele em corpo, sangue, alma e divindade. E é interessante porque a gente olha e fala: nossa, mas é isso mesmo? É isso mesmo? Você acha que é isso mesmo? Você vai comer? É Deus ali? É isso mesmo. Mas não entra na nossa cabeça. Claro que não entra na nossa cabeça. É demais para entrar na nossa cabeça. Como que a criação, todas as belezas feitas por Deus, a perfeição de uma vida entra na nossa cabeça? Não entra. É demais. É grandioso. Esse mistério eucarístico é uma coisa assim que, se a gente entender, nós choramos na presença do Senhor. Nós choramos, que é lindo demais. Deus se torna alimento para você. Deus se torna a tua força, o teu sustento. E aí, mais uma vez eu remeto aos meus pais, que andavam tantos quilômetros para poder comungar. Por quê? Porque eles sabiam: a gente precisa desse pão. Esse pão não se vende na padaria da esquina, não. Esse pão é só no altar. A gente precisa, porque é o pão da vida. É Cristo que nós estamos aqui para comungar. E que alegria. Não saia da comunhão. Não permita isso. Há uma situação de queda. Não se conforme à queda. Se levanta. Peça perdão. Confesse os pecados e corre para nunca deixar de estar na presença de Deus. Eu lembro um questionamento que nós tivemos no interior de São Paulo, uma leva de conversão dos jovens. E aí, algum protestante bem orgulhoso, né, disse assim: vocês não creem que Jesus está na Eucaristia? Por que a gente não crê? Porque se vocês creem, vocês não só comungariam de joelhos, mas iriam de joelhos para a igreja. Porque é muita coisa, né, receber Jesus. Deu uma raiva que é subindo assim, mas realmente tem uma verdade muito grande. A gente tem que ter mais devoção eucarística, meus irmãos. A gente vem para essa fila perdida, não tem que ter um foco, uma entrega de alma, sabe? Porque quando eu acompanhei, por exemplo, os ataques aos sacrários, várias igrejas são profanadas. Não sei se você já acompanhou uma notícia dessa. Gente que entra e vai lá, toma Nosso Senhor, joga no chão, pisa. E pior, outros que entram na fila da comunhão para roubar Jesus. Para roubar Jesus. Eu lembro de uma ministra que tinha um olhar
poderoso de lince. Quando ela via alguém meio suspeito, ela já chegava assim: o que você quer? Você tem comunhão? Eu já percebia que era alguém que estava querendo levar nosso Senhor Jesus. E para que levar Jesus? Tem um povo que leva Jesus para ser profanado, para eles pisarem em Jesus, escarrarem em Jesus, ejacularem em Jesus, urinarem, defecarem em cima de Cristo, para fazer profanação de nosso Senhor. E por que eles se dão o trabalho de vir na igreja pegar uma Eucaristia? Porque eles sabem que é Jesus. E tem gente aqui dentro, tantas vezes em tantas igrejas, que não acredita que é Cristo, que acha que é simplesmente um pão. Os servos do mal se preparam para vir roubar a Eucaristia. E tantos que fizeram catequese, crisma, e não entendem ainda que é um mistério eucarístico de amor. Falta na missa por qualquer coisa, não tem devoção nenhuma. Perceba como que nós precisamos guardar, valorizar o mistério que nós temos. Não tem outro lugar não, é na nossa igreja. Você comunga o próprio Deus, você comunga o seu Senhor. Nós vamos escutar sobre o bom pastor no domingo, e eu já vou adiantando aqui já. O sentido que nós vamos ver o exemplo do pastor. O pastor vai lá, busca ovelha, tal, tudo, né? Faz com que o lobo vá embora, lindo. Mas olha, o mistério que só tem desse pastor, que é Cristo, é que ele não só protege as ovelhas, o alimento das ovelhas é ele. Nós somos alimentados não só pelo nosso pastor, mas do nosso pastor. Você comunga a Deus para ser fiel a Deus. Quanto mais você comungar nesse altar, mais forte você estará. Alguns perguntam: padre, o que está faltando para eu poder me converter? Primeiro, vergonha na cara. Segundo, confissão, né? E aí, vida eucarística. É isso mesmo, né? Despertar. Olha, eu preciso de Deus. E é muito bonito. Porque quando o povo entendeu, eles vão dizer: padre, que maravilha. Minha vida é outra coisa, padre. Olha, eu me sinto até melhor. Claro que está melhor, claro. Você está na vida de Deus. Está na vida sacramental. Tem coisa mais linda do que você estar com o Senhor? Tem coisa mais linda do que você escutar a palavra de Deus? Eu digo isso que, certa vez, fui dar unção dos enfermos. Foi mistério da igreja essa unção dos enfermos, como sempre. Aí cheguei, vou lá diante da pessoa, muito querida, inclusive, a unção, e aí não dá para ficar em silêncio. O padre Tony tem que ter um cantinho, tem que ter uma música, tem que ter uma oração mais alta. E aí nisso que a gente está conduzindo a oração, o povo que está ao lado também quer uma bênção. Só que a unção dos enfermos tem as condições para receber a unção dos enfermos. E é para católicos, obviamente, para aqueles que estão no sacramento. Aí tinha uma irmã bem debilitada. Ela falou: nossa, eu quero muito. Eu falei: vou rezar pela senhora. Mas ela não queria, ela queria o óleo, ela queria a oração, ela queria tudo, aquilo que é a unção dos enfermos. E aí eu expliquei para ela, falei: olha, minha filha, você não está na fé da igreja. Eu vou rezar para que você venha para a fé da igreja e possa receber Jesus, os sacramentos, tudo isso e tal. Aí ela ficou com uma dor, olhou para o lado, mas aí cantei, aí deu uma confortada. Terminamos o momento, logo, né? A senhora que eu fui dar unção saiu, recuperou bem assim, sabe? Foi uma coisa bem misteriosa. Passou alguns meses, ela disse: irmão, que mistério, né? Eu fiquei internada, nem sabia direito o que é. E agora que coisa, você acredita que aquela crente, que aquela mulher protestante agora está na igreja católica? Porque ela entendeu que não tem igreja mais linda do que a igreja que Jesus deixou. Com tudo, com a Eucaristia, com o crisma, com a confissão. E que lindo dizer para você: essa é a tua igreja, não saia dela por nada. E para ser fiel cada dia mais, é viver tudo que ela tem. É vir, é rezar, é adorar, é aproveitar de tudo, porque você só tem uma vida. E é com essa vida que você vai realmente se entregar para poder entrar no céu. Olha bem para o teu coração e peça a graça de viver a sua fé. De que Jesus não seja simplesmente o nome bonito da tua vida, mas seja o tudo, a tua razão, o teu coração. Para que essa conversão aconteça a ponto de você amar tudo que Jesus deixou. De você zelar por tudo aquilo, por cada tesouro, por cada bênção que o Senhor nos deixou aqui. Louvado seja esse Deus que nos permite estar em sua presença, na tua santa igreja, para nos fortalecermos, para o recebermos, para que assim possamos seguir com maior fidelidade.
Que a Virgem Santíssima interceda por nós, a Mãe da Eucaristia, possa segurar as nossas mãos e ensinar a ter uma vida devota, uma vida entregue ao seu Filho Jesus. Também rezo pela família da Ana e Isabel, pela família do Gonçalo, pela família do Alaor, para que sejam consolados por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eles choram a partida desses tão queridos aos seus corações. A saudade, a falta da presença física, do carinho, do abraço. Mas louvado seja Deus por tudo. Nós confiamos no Senhor Jesus que venceu a morte. Pude ir ao encontro do seu Alaor no hospital, rezei com ele, fez sua confissão, cantamos, ele derramou suas lágrimas, e foi tão bonito derramar das lágrimas dele, segurando a minha mão e falando com Jesus. Eu voltei do hospital com aquela imagem, o choro do seu Alaor, pensando em Jesus, pensando na sua vida, pedindo a misericórdia de Deus. E eu clamo essa misericórdia hoje para todos nós. Não sabemos qual será o último suspiro, qual será o último instante. Por isso agora precisamos já estar abertos, dispostos a fazer a vontade de Deus, sem perder a oportunidade de amar, de servir, de adorar. Confiemos nas mãos da Virgem Santíssima que intercede por nós. Ave Maria.